brasileiro Paulo Borrachinha tem nova luta marcada, dessa vez contra o italiano Marvin Vettori. Ambos vêm de derrota para Israel Adesanya em disputa de cinturão dos pesos médios do UFC. É sobre isso que eu vou falar aqui hoje no canal Cotovelada Giratória. Só antes peço que você se inscreva se ainda não for inscrito, deixa o like aí para dar aquela moral, deixa o dislike se não gostar do conteúdo e vamos lá. Bom, essa é a 10ª luta marcada aí pro brasileiro. E eu já cansei, não duvido nem um pouco de, por algum motivo, o Borrachinha acabar abandonando esse confronto. E esse sentimento não é só meu, eu vejo muita gente comentar o mesmo aí pela internet. Para vocês verem o quão nocivo foi o brasileiro ter abandonado o evento contra o Whittaker, abandonado o evento contra Jared Cannonier. Mas e agora? Será que ele vai receber a tão sonhada grana, o tão sonhado aumento que ele pensa que merece? Porque, vejo que não faz sentido nenhum o sujeito recusar a luta contra o Jared Cannonier, alegando que ia receber pouco, e depois aceitar a luta contra o Vettori pelo mesmo valor. E uma coisa que me deixou bastante intrigado foi, ele tinha luta marcada contra o Whittaker, e aí ficou doente e acabou saindo do combate 2 meses antes, ou seja, para ele se recuperar de uma gripe, ou seja lá o que ele teve, ele ia demorar mais que 2 meses. Um atleta forte como ele, saudável como ele, não demoraria mais do que 15 dias, no máximo 15 dias para se recuperar. E perder 15 dias de treino não era o fim do mundo. O Deiveson Figueiredo disputou o cinturão um mês após a recuperação da Covid-19. Eu sei que cada caso é um caso, mas o cara não mostrou nem um pouco de força de vontade. Simplesmente abandonou o barco sem sequer tentar. Olha o exemplo do irlandês Conor McGregor, que entrou lesionado. Isso não é conversa de perdedor, não é desculpa de perdedor. Ele entrou claramente lesionado porque machucou a panturrilha com extrema facilidade. Não foi como Anderson Silva e Chris Weidman, que precisou de um impacto muito poderoso. Foi com extrema facilidade que ele acabou machucando a panturrilha. Ele já estava lesionado, ele sabia que estava lesionado e não deixou o evento cair. Deve ser por isso que ele é o lutador mais rico de todos os tempos. O Conor McGregor nunca, jamais abandonou o evento, nunca deixou um evento cair. E aí me vem o Borrachinha, que não é ninguém ainda dentro do MMA. Torço para que seja, tá? Eu espero que não me confundam com hater, eu apenas sou um cara sincero. Torço para que o Borrachinha venha a ser um grandíssimo lutador, porque é um cara empolgante de ver lutar, um cara que eu gosto de ver lutar. Como eu sempre disse, quem é que não gosta de ver um trambolho, um cara que é um trator, nocauteador, lutando? Todo mundo que é fã desse esporte gosta de ver um lutador como Borrachinha. E é por isso que a gente fica com raiva, porque o cara abandona o evento, a gente tá lá ansioso para ver ele lutar, aí chega perto do evento, o cara abandona. É por isso a minha raiva, é por isso a raiva da maioria dos fãs de MMA aqui pelo Brasil. Eu espero do fundo do coração que não tenha motivo nenhum para o Borrachinha abandonar mais um evento. Infelizmente a data disso aí ainda é em outubro, não está definida, mas é para o mês de outubro, ainda vai demorar. O cara vai ficar aí mais de um ano fora do octógono. O Borrachinha é muito inativo, o Borrachinha tem que começar a lutar mais. O Adesanya, que é campeão, normalmente os campeões não são ativos, o Adesanya é ativo demais, está lutando o tempo todo. O Borrachinha tem que estar lutando no mínimo 2 vezes por ano, cara. O ideal seria 3, uma no começo, uma no meio e outra no fim do ano, cara. Tem que ser mais ativo se quiser uma nova disputa de título. E o que eu penso sobre esse confronto? O Borrachinha é favorito, o Vettori é favorito, essa luta o leva para uma nova disputa de cinturão em caso de vitória. Em que pé está isso aí? Bom, ao meu ver, não passa perto de levar o brasileiro para uma nova disputa de título, e por 2 motivos. Um é que ele foi tirado para nada pelo Adesanya, então para ele enfrentar o próprio Adesanya, ele vai ter que remar muito. Eu acho que ele vai ter que ganhar umas 3 lutas aí. Uma luta não dá, 2 lutas não dá, acho que vai ter que ganhar 3. Agora, caso o Whittaker venha abater o Adesanya, também tem o lado ruim, porque vai ter revanche imediata com certeza absoluta. Porém, se o Whittaker bate o Adesanya e depois bate de novo na revanche, é óbvio, o Borrachinha com uma vitória, ele já enfrenta o Whittaker pelo título. Porque é uma luta que já tem uma certa narrativa, que já foi marcada, que o Borrachinha abandonou e essa coisa toda. E é uma nova luta, não é uma figurinha repetida. Ou seja, se o Whittaker for campeão, as chances do Borrachinha disputar o título com apenas essa vitória, ela é gigantesca. Já para o italiano não é a mesma coisa, porque o Vettori não é um cara empolgante, não é aquele cara como o Borrachinha que todo mundo quer ver lutar. Não é.
é aquele cara mais pragmático, joga com regulamento debaixo do braço. Então, para ele voltar uma disputa de cinturão, primeiro, o Adesanya não pode ser campeão, assim como para o Borrachinha. E segundo, ele vai ter aí que ganhar no mínimo 3, seja lá qual for o adversário, seja o Whittaker, seja o Adesanya ou qualquer um que seja campeão. E qual é o favorito, ao meu ver, nesse confronto? Bom, para mim, essa é uma luta bem melhor para o brasileiro, porque contra o Whittaker, na minha opinião, era 90% a 10 para o australiano aí. Eu tenho certeza que o Whittaker bateria o Borrachinha. É mais habilidoso, é mais rápido, é mais experiente, é um cara que aguenta pancada, tem muito mais gás. Mas o Vettori, a coisa já se iguala um pouco mais. Por quê? Porque o jogo do italiano é aquele jogo de abafa, aquele jogo de levar para baixo, e o Borrachinha é faixa preta de jiu-jitsu. Nunca vimos o seu jiu-jitsu em ação dentro do MMA, até porque ele é um baita de um trocador. Não precisou ainda. Então não posso chegar aqui e afirmar, se o Vettori colocar para baixo, vai ser perigoso levar um armlock, um triângulo, uma guilhotina ou qualquer coisa do tipo. Porém, sendo faixa preta, eu não consigo acreditar que o Vettori vai estar totalmente confortável levando ele para baixo. Então é por isso que essa luta fica mais parelha, porque em pé o brasileiro é consideravelmente melhor. Porém, o Vettori não é bobo em pé, é um cara que abafa bem, é um cara que encurrala bem e muito provavelmente ele vai usar isso para ir cansando o Borrachinha na grade. Ele vai encurralar o Borrachinha com a trocação. O Borrachinha que, na minha opinião, não é um cara bom de contragolpe, ele não é aquele cara que se esquiva de um golpe e já te deixa outro, ele não é esse tipo de lutador. Então dá para ser encurralado e aí amassar o Borrachinha ali no clinch, cansar o Borrachinha, que é um cara que precisa de muito oxigênio, que é muito musculoso, tem muita massa muscular. Então assim, vai ser uma luta difícil. O brasileiro vai ter que encurralar antes de ser encurralado. E para mim aí é uma luta bem parelha, mas para não ficar em cima do muro, eu dou o favoritismo aí para o Vettori. Só que é um favoritismo bem pequeno, 55 a 45. Por quê? O gás do Vettori é melhor e acredito que essa luta será a luta principal aí de um Fight Night. Sendo de 5 rounds aí, o gás do Vettori é melhor, é um cara que abafa bem, é um cara que pode tirar todo o oxigênio do brasileiro. Agora, se a luta for de 3 rounds, na minha opinião, isso vai se inverter, porque o gás não vai ser o divisor de águas, e aí, creio eu que o brasileiro reverte isso aí a 55 a 45, mas isso fica parecendo que eu tô em cima do muro, porque eu dei palpite para os dois lados. Então o meu palpite final vai para o Vettori. Pronto, eu acredito na vitória do italiano. Não sou hater do Borrachinha, é apenas um encaixe de jogo que eu acho que é muito mais favorável para o Borrachinha do que o Whittaker. Mas ainda não o suficiente para torná-lo favorito, na minha opinião. Mas e você? Qual a sua opinião? Vocês concordam comigo que o Vettori é um pouco mais completo do que o Borrachinha, tem mais gás e é favorito para esse confronto? Ou vocês discordam e acham que o brasileiro pode vir a nocautear, abafar e conseguir nocautear o Vettori? Não deixe de opinar aqui embaixo no campo de comentários, se inscrever se ainda não for inscrito, deixa o like aí para dar aquela moral, aciona o sininho da notificação, tamo junto, valeu, até mais.